Olá, professores! Hoje nós vamos falar sobre a lição 6 da nossa revista. Uma verdadeira liderança faz toda a diferença. A síntese é: não é porque um crente tem um Espírito Santo e está na caminhada correta que ele não precisa de supervisão. Texto-chave: enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício de vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Nós temos 3 objetivos nessa aula. Primeiro objetivo, explicar o contexto da ida de Timóteo à igreja de Tessalônica. Segundo objetivo, mostrar os aspectos positivos de uma liderança. E terceiro objetivo, incentivar a permanência na fé. Vamos trabalhar muito sobre esses objetivos. Nós temos 5 tópicos que estão englobados nesses 3 objetivos que nós vamos comentar. São eles: a contextualização do capítulo, o enviado, aspectos da importância da liderança. Terceiro, o propósito de um verdadeiro líder cristão. Quarto, lideranças fortes produzem paz em meio à guerra. E quinto, as boas notícias são anunciadas. Essa lição 6, ela vem basicamente numa exposição do capítulo 3 da carta de Tessalonicenses, da primeira carta de Tessalonicenses. Nós viemos tratando praticamente 2 lições, nós tratamos caráter mais introdutórios. Na terceira lição nós já começamos a entrar na própria carta com coisas específicas. E quando nós fomos passando nessa exposição da carta inteira, então, como que acontece? Como nós estamos pegando a carta do começo ao fim, os temas eles estão na ordem em que o apóstolo foi colocando. Então não estão na ordem como nós queremos que eles estejam. Então sim, liderança poderia ser um dos primeiros, está aqui na sexta. Mas no caso ele está na sexta porque foi nessa ordem que o apóstolo foi colocando na carta e foi no capítulo 3, onde ele mostra que Timóteo foi, o porquê ele foi, qual que é o motivo de ele ir, e se tem algum benefício em relação a isso e as notícias que ele trouxe. O primeiro aspecto é explicar o contexto da ida de Timóteo à igreja de Tessalônica. Nós tratamos muito sobre o contexto nessa carta, muito. Nós vimos desde quando Paulo chegou, como que ele pregou, quanto tempo ele ficou, por que ele saiu, quem que o expulsou, para qual lugar ele foi, e a partir disso, qual foi as notícias que ele foi recebendo. E todo esse contexto nos traz uma ideia do motivo, basicamente, que Paulo levaria Paulo a mandar Timóteo àquela igreja, mas um dos principais motivos é que Paulo não poderia estar lá. Paulo deixa muito claro que por 2 vezes tentou estar com eles e não conseguiu estar. Claro que nós podemos fazer 1001 suposições. Por que ele não pôde estar? Porque os judeus estavam esperando a espreita para matá-lo? Porque ele foi impossibilitado por alguma coisa física? Ou, enfim, o porquê? O porquê que ele não pôde estar? Nós não sabemos, a Bíblia não nos diz, mas ela deixa muito claro que Paulo não pôde estar de novo com os Tessalonicenses, por mais que ele quisesse muito. Mas ele queria notícias daquela igreja. Então, dentro de toda a ideia de que ele ainda se importava muito com Tessalônica, por mais que ficou pouco tempo lá, por mais que não conseguiu voltar para lá, então ele envia Timóteo para pegar notícias, mas não apenas como um mensageiro que chega, leva uma mensagem, entende o que está acontecendo e volta, mas também como um diácono, também como um ministro, também como alguém que vai chegar lá para dar um apoio pastoral para aquele lugar. Então Paulo, ele não envia Timóteo apenas como alguém para trazer informações para ele, mas também para auxiliar a igreja no que precisasse enquanto ele estivesse com eles. Então a ideia de Paulo a mandar, o contexto de Paulo para mandar Timóteo se tiver alguma necessidade, Timóteo, já trate lá. Você, como ministro do Evangelho, você trata isso com eles. Por quê? Porque eu não estou com eles, eu não consigo estar com eles. E ao mesmo tempo, você leva o que eu tenho a te dizer e você me traz informações dessa igreja para mim. Então é muito importante, porque Paulo também estava preocupado com a liderança da igreja. Paulo, nós vamos ver aqui que em alguns determinados momentos, principalmente mais para o fim da carta, Paulo vai pedir que respeitem as autoridades da igreja, porque pelo contexto da carta nos dá a entender que a igreja não respeitava tanto os líderes da igreja. E Paulo, ele vai na contramão, mandando um líder lá, mostrando que é importantíssimo que esse líder estivesse lá. É importantíssimo que essa igreja tivesse uma liderança. Timóteo vai, nesse contexto, chega em uma igreja que está sendo perseguida, que tem várias questões a ser tratadas, que vai precisar, sim, de normas, que vai precisar, sim, de
caminhos para ter uma verdadeira fé, que vai precisar de exortações, de admoestações, que vai precisar de conselhos, que vai precisar de bálsamo para as feridas. Ele vai precisar levar essas coisas para aquela igreja, não apenas como chegar uma pessoa em uma igreja para tirar as dúvidas, chegar alguma pessoa na igreja para resolver só problemas, não, mas para ter uma figura, para entender uma hierarquia, para entender que a igreja é composta sim por autoridades que estão a serviço da igreja para o bem-estar daquela igreja. Nós vamos falar mais sobre a autoridade, mas o contexto básico dessa carta que vai levar Timóteo a lá é primeiro o fato de Paulo não estar lá. Então, Paulo não pode estar, Paulo saiu muito cedo, Paulo se preocupava, Paulo tinha, sim, muitas preocupações para como aquela igreja ficou após a sua partida, e por conta disso, ele envia Timóteo como seu mensageiro, mas também como ministro do Evangelho de Deus. Então, esse ministro, ele tinha como objetivo auxiliar a igreja no que precisasse, mas principalmente servir a igreja. A palavra ministro, do grego diáconos, tem a ideia de servir a igreja. Nós vamos trabalhar isso um pouco mais para frente sobre o papel de uma liderança mediante a sua comunidade religiosa, mediante a sua igreja, mediante o lugar onde ele esteja. Mas, dentro desse contexto, Timóteo chega nessa igreja recém-formada, a qual Paulo não vai lá há muito tempo, há meses, e ele precisa de notícias do que aconteceu, mas ao mesmo tempo com carta branca de Paulo para ser, naquele momento, o líder naquela ocasião, o líder daquela comunidade, aquele líder que, se a igreja precisasse, ele deveria estar disposto a ajudá-lo enquanto ainda estivesse lá. Dentro desse contexto de Paulo mandar Timóteo para estar com a igreja de Tessalônica, nós podemos tirar muitas lições sobre o papel dessa liderança, que é o nosso segundo tópico, mostrar os aspectos positivos de uma liderança cristã. O primeiro ponto que nós podemos tirar é: a igreja ainda precisa, sim, de supervisão. A síntese, ela vai nos dizer isso, ó. Não é porque o crente tem o Espírito Santo e está na caminhada correta que ele não precisa de supervisão. Se nós fôssemos traçar aqui uma caminhada cristã, pensem, nós estamos no mundo, nós aceitamos a Cristo, nós somos enxertados no corpo de Cristo. Ok, nós recebemos o Espírito Santo no nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito. Então nós recebemos esse Espírito Santo e a partir disso nós somos guiados por esse Espírito para que a cada dia, o que nós chamamos de santificação, nós fomos justificados e a partir disso, a cada dia nós somos santificados por esse Espírito, abandonando cada vez mais os nossos pecados, para que nós chegamos ao estado de glorificação no momento que Cristo vier nos buscar. Essa é a caminhada cristã muito resumidamente. Então, a partir disso, algumas pessoas podem interpretar que o Espírito Santo, por estar dentro de nós e por ele ser o agente que vai caminhando conosco na nossa vida, nos tirando cada vez mais desse lamaçal, fazendo cada vez mais com que nós abandonamos nossas práticas ruins, nossos pecados, e a cada vez mais nos aproximamos daquilo que nós chamamos de caráter de Cristo. Então, algumas pessoas podem interpretar de qual é o papel do pastor nisso se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Por que eu tenho que obedecer a ordem de homem se eu tenho um próprio Deus dentro de mim? E o fato é que uma coisa não anula a outra. O fato é que o fato de nós termos o Espírito Santo dentro de nós não anula o fato de nós precisarmos, sim, de um pastor para nos guiar, para nos aconselhar. A Bíblia vai ter inúmeros versículos que mostram o papel do ancião, o papel do pastor, o papel de um conselho bom, da sabedoria e de tudo mais. Então a Bíblia vai ter milhões de exemplos. Mas, no contexto geral, nós às vezes acabamos interpretando mal a nossa posição em relação ao controle da nossa vida. Como assim? Nós entendemos que a partir do momento que nós saímos do mundo, que nós recebemos esse Espírito Santo, e ao recebermos esse Espírito Santo, nós nos tornamos agente da mensagem de Deus, e também conseguimos, a partir disso, além de ser renovados cada dia mais, além de sermos, melhorar a nossa pessoa, a nossa alma, o nosso ser cada dia mais, estar em uma caminhada cristã até o céu. Então, com o toque do Espírito Santo nos guiando, guiando nossos pensamentos, guiando nossos passos, a partir disso, nós pensamos que nós temos o controle sobre a situação. Por quê? Porque se eu tenho um próprio Deus dentro de mim,
eu não preciso que uma pessoa diga o que eu tenho ou não que fazer, porque ele me guia. Mas como que a gente pode combater uma heresia até dessa? É dizer, tá, o fato de você ter Deus dentro de você já impediu você de pecar? O fato de você ter Deus dentro de você já impediu você de fazer uma coisa que você sabe que é errado? O fato de você ter o Espírito Santo dentro de você impede você de ser pecador todos os dias? E você sabe que não. Nós sabemos que não, professores, porque nós ainda continuamos pecando. O Espírito Santo vai tirando a cada dia, nosso processo de santificação é cada dia estar melhorando, mas nós continuamos pecando. E nós precisamos nos confessar. A Bíblia diz para nos confessarmos uns aos outros. E sim, nós precisamos de supervisão, porque nós não temos controle sobre a nossa vida. Conselhos bem colocados mudam vidas. E se tem alguém instituído por Deus para estar lá, para aconselhar, para exortar, para admoestar, para estar junto, para conversar, para abraçar, é o pastor, é o líder, é a liderança em si da igreja. E esse papel é não apenas de suma importância, como essencial em uma caminhada cristã. Porque a caminhada cristã é a caminhada para o próximo, é a caminhada para o outro. Nunca na vida cristã nós falamos apenas de nós. Engraçado que a oração de Jesus, ele poderia começar com o meu Pai, mas ele não começa com o meu Pai. Ele começa com o Pai Nosso. Quando nós estamos conversando com Deus, ou quando nós precisamos falar de determinadas coisas com Deus, nós sempre oramos por alguém, nós sempre pedimos por uma nação, nós sempre estamos em contato com o outro. A Bíblia vai nos dizer, se nós não estivermos em contato com o nosso irmão, em comunhão com o nosso irmão, as portas do céu não estão abertas para nós. Não estão. A salvação não está disponível para nós se nós não entendermos que a religião cristã e também a relação com Jesus é uma relação com o próximo. É uma relação com, às vezes, até o inimigo. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, mas também amar ao próximo como a ti mesmo. Então percebe que se a religião cristã, se o cristianismo em si não é uma religião que impõe para você um viver sozinho, um viver em comunidade, então pessoas diferentes elas se chateiam, pessoas diferentes elas se ferem, pessoas diferentes discordam, pessoas diferentes geram mil e uma coisas, confusões, às vezes contendas, e sim precisamos de alguém para gerir tudo isso. Precisamos de alguém com pulso firme, com a ação do Espírito Santo, separado por Deus, para poder pegar todas essas pessoas diferentes que fazem parte do mesmo corpo de Cristo e gerir. E aqui nós tiramos um ponto. Esse gerenciamento não é um gerenciamento empresarial. Hoje, às vezes, nós olhamos para os melhores pastores como se fossem aqueles que gerem melhor a sua empresa, como se a igreja fosse uma empresa no sentido de se ele gere bem as finanças, se ele gere bem isso, ele é um bom pastor. Tem a sua parte de verdade, mas a igreja ela não é uma empresa. A igreja, ela sim, pode se inspirar principalmente na parte organizacional, mas em conteúdo geral, a igreja é um hospital. A igreja está com pessoas doentes. Se nós chegamos, professores, na nossa empresa e nós não estamos num dia bom, na maioria das vezes o nosso chefe não liga. Você tem que entregar. Você tem que entregar aquilo que você foi determinado a fazer. Então, na igreja não funciona assim. Pessoas fracas têm que ser buscadas. Pessoas fracas na fé, outros fortes não podem fazer determinadas coisas para que não enfraqueçam ainda mais aqueles. Pessoas fracas na fé precisam que alguém observe elas e enxergue e fale, opa, aquele ali está fraco, ó, eu vou atrás dele. Então a igreja como um todo, a igreja como essa comunidade a qual ambos precisava ser assim, pelo menos tem que ser assim. Ambos abraçam sem olhar etnia, ambos abraçam sem olhar de onde veio, sem ter xenofobia, sem ter preconceito, independente como eles estejam, ele é aceito dentro da igreja para ali ser mudado. Uma vez perguntaram assim para mim, é certo dizer assim, venha como estás? E eu falei assim, se é do mundo, para apenas entrar, sim. Eu não vou olhar para você só porque você é ladrão e falar, não, primeiro você deixa de ser ladrão lá fora, depois você vem. Vou falar, não, vem cá, se você aceitar Cristo, a partir de hoje, eu acredito que você tem uma mudança.
Então, a igreja, ela é essa comunidade que vai abraçar pessoas mesmo em erros, porque o Espírito Santo há de moldá-las, mas precisa sim de alguém para gerenciar. Precisa sim de alguém para estar junto, para se essa situação ou alguma situação sair do controle, esteja lá. E assim a gente pode fazer esse paralelo. Tá, ok. E onde que isso entra em Tessalonicenses? Onde que isso entra na cidade de Tessalônica? Timóteo foi esse enviado por Paulo para chegar na igreja, dar notícias boas, mas principalmente servi-los. O que vocês precisam? Qual que são as dúvidas? Onde que vocês estão errando? O que está acontecendo? Está tendo briga aqui? Não está tendo briga ali? Vocês estão com dificuldade sexual aqui? Vocês estão com dúvidas em relação à volta de Cristo aqui? Ok, pera, deixa eu dar uma olhada. O que está acontecendo? Eu vim aqui para servi-los. E aí mais um ponto. Além de a igreja não ser uma empresa propriamente dita, o pastor, o líder, o ministro, ele está para servir. Hoje, nós às vezes olhamos para a gente pode ter exemplos que parecem imperadores, os nossos líderes. Às vezes parece um imperador, um rei, uma coisa que nós temos medo até de chegar e conversar. Esse não é a liderança que é exposta na Bíblia. Essa não é a liderança que a Bíblia expõe para nós. A liderança que a Bíblia expõe para nós é uma liderança que chega para servir. Aonde eu posso servir com vocês? Aonde eu posso estar com vocês? Aonde eu posso pegar na mão de vocês e caminhar junto? A ideia de liderança é uma ideia de uma pessoa que vai estar junto. É claro, como a gente falou de Paulo durante todas essas lições, testemunho irrepreensível. É obrigação da liderança. Testemunho irrepreensível. Um bom domínio da palavra de Deus, porque ela tem que ensinar, levar o alimento, mas principalmente saber servir, estar junto, chorar com os que choram, entender a dor do irmão. E aqui nós tiramos o quê? Vocês, professores, vocês também são líderes. Na sua classe, você também é o líder. E você também, às vezes, se não aconteceu com você, em algum momento vai acontecer, se você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, algumas vezes uma aula só pode mudar uma vida. Às vezes, uma palavra que você fala pode mudar um dia de uma pessoa. Às vezes a pessoa chega cheia de dúvidas em relação até à fé. E em algumas respostas que você dá, guiadas pelo Espírito Santo, aquilo muda. Nós temos muita responsabilidade de estarmos na frente de determinados grupos, de sermos liderança. E nós precisamos sempre entender que essas lideranças, se forem guiadas pelo Espírito Santo, estão para servir. Principalmente para servir. Timóteo foi para servir. Timóteo não chegou lá na igreja de Tessalonicenses para dizer assim, chegou o pastor, todo mundo abaixa a cabeça, me escutem e pronto. Não. Timóteo não chegou e falou, fui enviado de Paulo, não quero ouvir a voz de ninguém. Não. Timóteo chegou para dizer assim, eu vinha enviado de Paulo para saber como está essa igreja e eu quero saber no que eu posso servir vocês. A ideia é pastores, líderes, e gente, aqui não está limitada a pastora, porque no caso de Timóteo, ele foi como ministro, com uma figura até pastoral, com um ideal pastoral para aquele lugar. Mas qualquer líder, ele precisa saber servir a igreja, servir a comunidade, chorar com os que choram, abraçar quando precisa, ter um conselho, estar guiado pelo Espírito Santo para poder mudar as vidas que estão lá. O que a lição vai nos mostrar aqui, o propósito de um verdadeiro líder cristão, lideranças fortes produzem paz em meio à guerra, é que eles são separados por Deus para uma missão específica e depende muito deles para que essa comunidade permaneça de pé. Nossa, mas a comunidade, o alicerce é Cristo. Eu sei, o alicerce é Cristo. E pode sair um pastor, entrar outro, que essa igreja, se estiver firmada em Cristo, ela vai ficar. Pode sair um líder de mocidade, pode sair um líder de varões, pode sair um professor. Se estiver alicerçado em Cristo, vai ficar. Mas o ponto é que uma liderança bem fundamentada nos preceitos bíblicos, guiada pelo Espírito Santo, ela faz florescer. Ela faz o lugar ter mais vida. Ela faz os irmãos se amarem mais. Ela faz os irmãos terem mais comunhão uns com os outros. Ela faz com que a ação do Espírito Santo seja muito mais vigente dentro daquele lugar. Então a liderança ela tem um papel imprescindível. E por isso era tão importante que Timóteo chegasse lá.
E é legal que nós vamos saber depois o que Timóteo trouxe, porque Paulo vai responder algumas dessas coisas nessa carta, e nós vamos entender que a principal coisa da liderança tinha problemas em Tessalônica. Nós falamos isso, estamos falando, e vamos falar até o final da revista. Tinha problemas em Tessalônica, mas a principal notícia que Timóteo trouxe para Paulo, e isso é maravilhoso quando nós vamos olhar, professor. Isso é maravilhoso, porque a principal notícia que Timóteo trouxe para Paulo é: eles continuam fiéis. Eles continuam fiéis. E é isso que importa. Eu sei que eles teriam muitos problemas. Eles seriam perseguidos, e Timóteo veria isso. Eles seriam perseguidos pelos de dentro. Timóteo viu isso. Eles teriam muitas dúvidas em relação à volta de Cristo, pessoas morrendo. E teria sim problemas em relação à igreja, como qualquer igreja tem. Mas a principal notícia que Timóteo chegou para Paulo e falou: sabe aquela igreja que você plantou, que você não deu tempo nem de regar direito? Deus deu crescimento. Eles continuam fiéis. E talvez, para nós, professores, lideranças de uma sala, para os pastores, para os líderes, para nós o ponto é: quando nós sairmos, nós precisamos ter isso em mente. Eu fiquei um tempo aqui, e se a pessoa que vai entrar vai pegar um grupo que está fiel, firme. Firme. Firme nos preceitos de Deus, firme no Evangelho de Cristo. Para nós, trazendo para nós podemos perguntar, não olhando pelo lado de nós sermos os líderes, mas olhando pelo lado de nós sermos liderados. Como que nós agimos? Como que nós agimos se nós fôssemos a igreja de Tessalônica e não que nós fôssemos Timóteo? Qual que seria a nossa ação? E a principal coisa é confiar e respeitar em alguém que foi instituído por Deus. Se o seu líder foi instituído por Deus, se o seu pastor foi instituído por Deus, respeite. Na maioria das vezes ele vai ter razão. Porque às vezes nós olhamos apenas aqui, ó, ao nosso redor, mas em um campo de visão muito pequeno. Enquanto a liderança tem que olhar uma visão ampla, olhar o que a nossa ação pode gerar em outra pessoa, olhar o que a nossa ação pode gerar dentro de uma comunidade. E esse conselho que ele vai dar pode mudar muita coisa. Muitas vidas já foram mudadas por conselhos bem colocados de lideranças. A liderança, ela é essencial. Como o ponto 4 vai nos dizer, produzem paz em meio à guerra. Para finalizar, professores, nós temos a ideia de incentivar a permanência na fé. Esses líderes, nós ou os líderes que nos lideram, Timóteo para a igreja de Tessalônica, Paulo para a igreja de Tessalônica, ou até os líderes que ficaram lá quando Timóteo saiu, eles têm uma missão de incentivar a nossa permanência na fé, nos sustentar. Claro que não é o papel que nós temos com o nosso Deus. Claro que eles não vão entregar para nós coisas que apenas o nosso Deus pode entregar. Como pessoas escolhidas por Deus para estarem à disposição para fazerem esse evangelho ser vivo, para fazerem esse evangelho ser cada vez mais confrontador, para fazer com que esse evangelho alcance cada vez mais pessoas, automaticamente eles têm também como missão incentivar a permanência da nossa fé. Por muitas vezes, você pode ter um exemplo na sua igreja, por muitas vezes você pode ver alguém que está fraco na fé, ou alguém que não quer mais ir para a igreja, ou alguém que brigou com o irmão e não consegue mais olhar para o irmão dentro da igreja, e aí ele deixa de ir nos cultos, e aí vem o pastor, aí vem a liderança, aí vem alguém e fala: não, vem cá, deixa eu conversar com ele. Aí ele conversa com esse irmão conversa, fala o que ele tem para dizer, o pastor, não é assim, aqui ou ali, do nada esse irmão já voltou, já foi trazido de volta à igreja, ele já está cada vez mais sendo curado daquela ferida que ele tem. Por quê? Porque é o papel da liderança incentivar a permanência na fé. Não é normal se nós estamos em uma igreja, em uma comunidade, e nós estejamos tristes e nós não tenhamos liderança para que nós podemos conversar, para que nós podemos expor os nossos sentimentos. Claro que nenhuma liderança é evidente.
Precisa também, às vezes, partir de nós, nem sempre. Com a quantidade de pessoas que tem numa igreja, a liderança pode conseguir ver todas as pessoas, ou interpretar todas as pessoas. Às vezes parte de nós, o fato de nós precisarmos de ajuda. Mas, no geral, as lideranças, elas precisam incentivar a nossa permanência na fé. E nós, como líderes também de classes, nós como líderes de departamentos, nós também precisamos, sim, fazer o máximo que está ao nosso alcance. O máximo, para que as pessoas a quem nós lideramos permaneçam na fé. Timóteo com certeza fez isso. Nós não temos muitos relatos do tempo que Timóteo passou lá. Paulo vai passar um pouco por cima de que Timóteo ficou um tempo, serviu como esse diácono, serviu como esse ministro, voltou com as informações e as informações que geraram a escrita de Paulo. Mas eu tenho certeza que Paulo, ao dizer que ele foi lá, principalmente como ministro de Deus, do Evangelho de Deus, como serviço à igreja, ele esteve disposto a aqueles que estavam fracos na fé, ele dar cada vez mais combustível para que eles estejam cada vez mais acesos no Espírito Santo, para que cada vez mais eles estejam enxertados, sim, no Evangelho de Deus e na comunidade, a importância de estar dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, a importância de estar sendo participante dos departamentos que a igreja tem, a importância de estar sempre sim em conjunto com o corpo de Cristo. O papel do pastor, às vezes do líder, às vezes do professor, é mostrar que não precisa estar excêntrico, não precisa estar para fora. Nós queremos sempre que nós estejamos juntos. Nós estejamos juntos, porque juntos, sim, nós somos mais fortes. Até porque pode parecer um clichê, mas quando a igreja de Deus se une em um propósito, na maioria das vezes esse propósito, ele sim traz frutos. Ele traz coisas inimagináveis, milagres. Não que seria uma regra. Toda vez que se juntar, Deus ouvirá e vai fazer o que pediu. Mas pelo menos uma intervenção no sentido de eu estou escutando vocês e subiu aos meus ouvidos o seu clamor. A igreja tem sim essa capacidade juntos de fazer. Ah, mas nós sozinhos não temos, mas realmente juntos nós somos sim mais fortes. Porque nós vamos ser atacados por esse mundo todos os dias. Nós vamos ser confrontados por esse mundo todos os dias. E essa liderança, ela vai nos mostrar muitas vezes como guerrear. Ela vai nos orientar muitas vezes como permanecer, como não desfalecer, como não morrer, como estar junto e preparado para as guerras que virão contra nós. E essa liderança vai sempre incentivar a nossa permanência na fé. A fé que nos justificou, a fé que vai continuar nos santificando e a fé que vai nos fazer encontrar com Cristo perfeitos. Então, o papel, uma verdadeira liderança, que é o tema da nossa lição, uma verdadeira liderança faz toda a diferença. Uma verdadeira liderança faz uma diferença imprescindível e também inestimável. Porque se uma boa liderança está na frente de um grupo, é muito certo que esse grupo prospere. Porque se ela é instituída por Deus e se ela está ali para fazer a vontade de Deus e saber gerir dentro das ideias e princípios bíblicos as circunstâncias que aparecem dentro daquela comunidade, dentro daquela igreja, tem tudo para prosperar, porque ele está cheio do Espírito Santo, separado por Deus para uma missão específica, peculiar, de fazer com que esses irmãos continuem na fé, aconselhando, exortando, admoestando, mas que continuem na fé. Quando vocês ensinarem para os alunos de vocês, ensinem que o respeito pela liderança e mostrar que ela é instituída por Deus é totalmente importante. Que ela não é apenas alguém que outra pessoa pegou, eu quero colocar tal pessoa como líder, então a partir disso ela é escolhida. Não parte desse princípio. Parte do princípio de que lideranças são extremamente importantes e que elas precisam ser instituídas por Deus e ser respeitadas pelo papel que elas têm dentro da comunidade, pelo papel que elas têm dentro da igreja. Precisam ser respeitadas. E ensinando sobre a liderança em si, a liderança precisa servir. A liderança precisa servir. A conclusão vai nos dizer assim: o papel de líderes
dispostos a servir a Deus, trouxe a criação de uma comunidade viva, a igreja de Tessalônica. Isso ocorreu por causa do labor missionário de Paulo e da disposição em servir de Timóteo. Sem contar os crentes de Tessalônica, que estavam dispostos a servir a Deus mesmo sem suas principais referências por perto. Ou seja, quem tem o coração em Deus permanece com a fé inabalável mesmo em meio às lutas. A liderança é importante, aquilo que é ensinado mantém com que a igreja de Tessalônica, com que as pessoas em quem escutam essa palavra de Deus exposta muitas das vezes pela própria liderança, permaneçam com a sua fé inabalável em meio a todas as lutas. Ok, professores? Essa foi nossa lição 6. Uma verdadeira liderança faz toda a diferença. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.